Porquê da pergunta rivalidade ou sinergia? É contraditório, são antagônicos ou trabalham ou são auxiliares? Ou trabalham em conjunto? Do que eu estou falando? Da relação atividade física e exercício físico. Num conceito mais simples, num conceito mais utilizado, nós sabemos que atividade física se caracteriza por ser qualquer movimento corporal com gasto energético acima dos níveis de repouso. Enquanto que exercício físico já é uma atividade física, ou qualquer atividade física estruturada, planejada e com um objetivo. Então, notem que nesses dois conceitos há uma relação de dependência unilateral. O que é uma relação de dependência unilateral? Não há dependência de ambos os lados. Então, o que nós vamos notar nesses dois conceitos? Que há uma dependência do exercício físico em relação à atividade física, porém não há uma relação da atividade física em relação ao exercício físico. Como assim? A atividade física não necessita do exercício físico para existir, porém o exercício físico necessita da atividade física para existir. Então há essa relação de dependência unilateral. Então toda vez que nós temos uma atividade física planejada, estruturada e com um objetivo, isso já passa a ser um exercício físico. Por que dessa conceituação? Nós temos que perceber que ao longo do tempo, a maioria das pessoas, em algumas reportagens de jornais, revistas, a atividade física tem sido usado como um termo sinônimo de exercício físico. E nós sabemos que não é bem por aí que eles são parecidos, mas não chegam a ser a mesma coisa. Tá? Então tem essa pequena diferença, onde há uma dependência unilateral entre atividade física e exercício físico. Bom, conceituado exercício físico, nós vamos ver agora a visão esportiva do exercício físico. Quando nós falamos de visão esportiva do exercício físico, essa visão ela é dividida em três categorias. Tá? Então, a visão esportiva do exercício físico ela é dividida em três categorias. Quais são essas três categorias? A primeira visão são categoria de exercícios físicos gerais, categoria de exercícios físicos específicos e exercícios físicos de competição. O que seriam os exercícios físicos de cunho geral? Bom, quando você treina um atleta e você faz exercícios a nível global ou exercícios amplos, esses são os exercícios gerais. Numa conceituação, seria dizer o seguinte, que esses exercícios têm uma pequena ou nenhuma semelhança com a modalidade praticada. Exemplo, um jogador de voleibol que realiza um supino, então ele está fortalecendo uma musculatura, um grupo muscular, que será também solicitada durante a prática do exercício. Ou quando você pega um nadador e coloca ele para correr, quando você vai trabalhar o sistema cardiovascular dele, resistência cardiorrespiratória. Então você está trabalhando exercícios que pode ser que tenha uma pequena ou nenhuma semelhança com a modalidade praticada. Pode ser exercícios globais. Tá? Exercícios específicos. Nos exercícios específicos, ele tem uma grande semelhança com a modalidade esportiva praticada. Exemplo, se nós temos um maratonista, sabemos que a prova de maratona ela tem um percurso de 42.195 metros. Como que eu vou passar um exercício específico com grande semelhança para o maratonista? Ora, eu posso colocar na sua sessão de treino percursos de 10 quilômetros. Então ele não vai ter o estresse físico e metabólico de toda a corrida, mas eu vou destrinchar este treinamento em pequenas sessões de 10 quilômetros, pequena entre aspas, né? De 10 quilômetros, que são semelhantes à prova, muito semelhantes à prova que ele vai realizar, tanto no gesto motor, quanto no desempenho metabólico, quanto em todas as capacidades exigidas para ele durante a prova. A única diferença é que ele não vai ter o seu desgaste na sua plenitude devido à distância ser reduzida. E os exercícios de competição. Muito bem. Os exercícios de competição simulam integralmente os gestos das modalidades. Aí aqui nenhuma exemplificação bem clara, é como se você estivesse treinando uma equipe de futebol, ou uma equipe de handebol, basquete, e aí você colocasse eles no rachão. Naqueles treinos eles vão jogar 11 contra 11, 5 contra 5 ou 7 contra 7, nos 45 minutos do tempo.
Só que qual que é a diferença? É muito semelhante, vai simular integralmente a modalidade, porém eles não vão ter aquelas pressões externas. Ele não vai ter a pressão de não poder errar, ele não vai ter a pressão da torcida, e ele não vai ter a pressão de eu preciso vencer para pontuar. Não vai ter toda essa atmosfera da competição. Porém, eu vou colocar em situações muito semelhantes. Isso vai dar dinâmica de jogo para ele, dinâmica, ele vai trabalhar todos os gestos técnicos e táticos, inclusive as questões da interação grupal e do trabalho coletivo. Então, nenhuma visão esportiva, lembra, anteriormente nós caracterizamos o que é exercício físico, e aí nessa visão de exercício físico esportivo, ele foi destrinchado ou dividido em 3 categorias, sendo essas categorias gerais, específicas e de competição. As gerais, ela tem uma pequena ou nenhuma semelhança com a modalidade praticada. A específica, ela tem uma grande semelhança com a modalidade, e de competição ela simula integralmente a modalidade que o atleta pratica, ou que a pessoa pratica nesse sentido.